Bem-vindos, iluminados, ao novo episódio do Pet Doc Cast, o podcast da família multiespécie. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária e já atuo no mercado há mais de 20 anos. Tenho o privilégio de chamar de amiga a minha host favorita, professora doutora Rebeca Bach. Olá, pessoal! Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas e atuo no mercado há 17 anos. E hoje o nosso episódio, ele é delicado, necessário, fundamental nos dias de hoje. Por quê, doutora Patrícia? Eu digo que é o sinal dos novos tempos, minha amiga Rebeca. Exatamente. Nós temos o privilégio de convidar aqui para o Pet Doc a doutora Giovana Poker. Quem ela é? Uma veterinária? Doutora? Giovana é a advogada. Gente, olha que coisa maravilhosa. Doutora Giovana Poker trabalha com a causa animal. E existe um termo especial para isso, certo, Rebeca? Advogada animalista, certo, doutora Giovana Poker? Exatamente, meninas. O termo é advogada animalista, né, que é uma especialidade jurídica que muita gente não conhece, inclusive veterinários e tutores de animais, né, que é um ramo essencial para essas áreas, né, para os tutores, para os veterinários e para todos que trabalham com a parte pet, né, ter o acesso aí à questão do direito animal, as informações dos direitos que vêm sendo reconhecidos pelas jurisprudências, pelas novas legislações, é fundamental. Mas muita gente ainda nem tinha ouvido falar, né, no termo advogado animalista e não sabia que existia essa área específica de atuação no direito. Então, é muito importante que vocês tragam realmente essa temática para a gente conversar aqui hoje. Giovana, uma delícia, um privilégio ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite e por abrir estas portas do novo mundo dentro do direito para os nossos iluminados que nos ouvem e que nos acompanham. Exatamente. Giovana, conta para nós o porquê da necessidade de ter hoje um advogado especializado nesta área. Isso é um movimento que vem por conta do reconhecimento das famílias multiespécie? Olha, eu acredito que sim, né? De acordo com a minha experiência no direito animal, que já tem mais de 15 anos, me parece que realmente as famílias multiespécie, elas são o estopim, né, para a sociedade buscar melhorias em relação aos direitos dos animais. Embora, né, seja um tanto quanto antropocêntrica, né, essa ideia de que a gente deve reconhecer direitos porque a gente gosta dos animais que convivem conosco, isso acaba ajudando todos os animais em geral, né? Um exemplo muito claro disso foi em relação à Lei Sanção. A Lei Sanção, ela aumentou a penalidade do crime cometido contra cães e gatos, né, no caso de maus tratos, como realmente uma resposta legislativa à exigência das famílias que tinham animais que eram vítimas de maus tratos, ou até mesmo da sociedade que se comovia, né, quando via algum caso de crime de maus tratos que ficava impune. Então, a gente observa que essa proximidade do ser humano com os demais animais, ela acaba realmente fomentando melhorias para os próprios animais. Por isso, eu trabalho muito com a família multiespécie. Eu sou mãe de família multiespécie, uma família multiespécie enorme, diga-se de passagem, né? Eu tenho 28 animais, que são meus filhos não humanos. Inclusive, alguns deles são registrados em cartório com o meu sobrenome, né? Tem uma cabrinha aqui, por exemplo, que chama Flora Poker, né? Ela tem um com o meu nome. E é muito interessante ver que realmente vai puxando, né, a nossa abertura de mentalidade e o aumento de consciência em relação a esses direitos. Por isso, também, além dos cães e gatos, eu incentivo bastante as famílias multiespécies serem compostas por animais não convencionais,
como o galo, que eu tenho aqui, que muito provavelmente vai cantar daqui a pouquinho, a cabra, os patos, né, que fazem parte aqui da família de casa, exatamente para as pessoas perceberem que não só cães e gatos, mas todos os animais precisam ter esses direitos reconhecidos, né? E o direito animal, ele veio como esse ramo que rompe com os demais, porque coloca como centro do direito todos os seres sencientes, ou seja, todos os animais, enquanto que os ramos tradicionais do direito colocam ali como objeto de proteção apenas o ser humano. E essa sistemática de proteger só os interesses humanos não dá certo, né, gente? Nós precisamos ampliar e proteger todos. Giovana, para mim, é um salto em evolução. Exatamente. Porque quando a gente dá voz a quem não fala a nossa língua, então quer dizer que nós compreendemos e nos tornamos empáticos com as dores, os sofrimentos e os direitos do outro, seja esse outro quem for, de qualquer espécie. Então é lindo você falar, né, ver você contando da cabra que tem o seu sobrenome, da galinha que você adotou, né, a caminho de uma palestra que estava atravessando a rua, e eu brinquei com a Giovana um pouquinho antes de começar, Rebeca. Eu tinha a oportunidade única de você chegar para a galinha e perguntar por que você estava atravessando a rua. E você veja que interessante, não existe uma humanidade, uma sociedade em evolução, porque nós somos seres que caminhamos evoluindo, cada um com as suas crenças, né? Sem que nós deixemos de olhar ou não demos a importância para os animais. Não faz sentido, é incoerente essa dissociação, porque desde lá dos primórdios o ser humano depende para sua subsistência, né, dos animais, seja na forma das carroças, dos meios de transporte, na forma da alimentação. Então, assim, existe uma relação muito estreita entre o ser humano e os animais, e uma relação de dependência. Exato. Né, que antigamente era uma dependência de trabalho, uma dependência alimentar, de sobrevivência, e hoje atravessou esses muros e é uma dependência emocional, de vínculo, e aí a gente chega na família multiespécie. Então, não olhar para esse lugar, não olhar para essa evolução, é dar passos para trás na nossa evolução enquanto ser humano na Terra. Sim. E assim, na parte jurídica, né, o não olhar para essa evolução acaba tornando o direito obsoleto, né, assim, inútil, porque a gente não tem ainda, né, nós estamos nesse caminho, inclusive o Brasil, ele tem um papel de destaque no avanço da advocacia animalista. Nós temos decisões aqui no Brasil que a gente não encontra nem em países da Europa, né, de tão avançadas que estão realmente no reconhecimento de direitos dos animais e no reconhecimento dos animais enquanto sujeitos. Então, se a gente não tem essa evolução jurídica, o que acaba acontecendo é que o nosso sistema legal não vai abarcar muitas das relações civis que estão acontecendo hoje em relação aos animais. Porque a gente busca resposta na lei e não tem. Por isso, até a advocacia animalista está tão avançada, porque a gente tem que conseguir no judiciário direitos que ainda não são previstos pela lei. Né? A gente precisa que o juiz inove e se coloque para poder regulamentar uma situação que ainda não tem regulamentação legal. Exato. E que o juiz se sensibilize, né, Giovana? Porque tem que ser uma pessoa que consiga compreender que aquele sujeito tem sentimentos e necessidades que precisam ser respeitadas. E a gente sabe que não são todas as pessoas que têm essa consciência, por N motivos, né? São pessoas que não têm a sensibilidade, mas também são pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de conviver com o animal e, portanto, não compreendem esse lugar, né? Essa posição que os animais ocupam hoje. Então, a evolução vem muito também da experiência de vida de cada um, né? E que bom que existem advogados que lutam pela causa, como você, que existem deputados, vereadores que lutam pela causa e juízes que estão dispostos a transformar essa realidade. Então, bem-vindos ao mundo novo. Exatamente. Giovana, e esse movimento a gente entende de maneira muito clara que lá, né? Quando você tem um veterinário que de repente
é questionado quanto ao seu exercício profissional diante daquele caso, né? Que tem a questão da negligência, da imprudência, da imperícia. Então, isso é fácil da gente entender de uma família questionar se a evolução do caso daquele animal teve relação com uma falha do veterinário. Isso é um movimento já conhecido, especialmente nos Estados Unidos, e que já é muito frequente no Brasil há anos, né? Aí um outro ponto, a proteção animal em relação a maus tratos. Também já é um movimento um pouco mais recente, mas que também já é bem compreendido na sociedade. Sim. A importância de se proteger, né, esses animais. Mas aí a gente está vivendo hoje um momento... E eu acompanhei né, nós, na nossa geração de veterinários, né, Paty? Nós vivemos exatamente esse novo mundo. É o casal que tem o cachorro em comum, tem o gato em comum, ou qualquer outro animal, e eles se separam. Esse casal se separa, e aí quem é que fica com o filho de 4 patas, ou o filho de 2 asas, enfim, né? E acho que aí esse começou a chamar mais atenção nessa nova fase do direito e da procura por vocês para tentar resolver esses BOs. Né? E eu acho que aí o direito teve que se remodelar para entender como lidar com isso, ou seja, fazer guarda compartilhada, né, de animais que são resultado ali de um casamento, de uma separação, de um divórcio. Fala um pouquinho para nós sobre esse universo. Olha, realmente tem situações jurídicas novas, né, surgindo, principalmente por conta do contexto da família multiespécie, né, que exige que a gente tenha soluções jurídicas que ainda não existem, né, que aí é aquela questão da gente buscar uma resposta na lei que não está claro. E isso acontece em relação às famílias multiespécie, né, em relação ao transporte de animais em aeronave, em condomínio, etc. Eu só gostaria de pontuar que mesmo nesses casos que já eram, né, de maior conhecimento da sociedade e do judiciário, como os erros médicos veterinários, né, a questão dos maus tratos, ainda assim a advocacia animalista está tendo um impacto muito grande no sentido do reconhecimento do animal ali envolvido na situação como um sujeito. Porque antes a gente via esse tipo de ação, né, tratando, por exemplo, no caso de maus tratos, a vítima era a sociedade, né? Então era aquela moral coletiva que era ofendida por conta de um ato de crueldade, não era o animal em si. Hoje nós já temos casos de ações indenizatórias movidas pelos próprios animais que foram vítimas de maus tratos contra os tutores que praticaram maus tratos. O animal é reconhecido no polo ativo da ação, assinando ali a petição inicial, entre aspas, né, assinando como um incapaz, como se fosse uma criança, por exemplo, com alguém representando, mas o nome dele, né, a raça dele, o porte, fica constando na petição inicial como uma parte do processo realmente. Né? Então, ele é enxergado como um sujeito. Nos casos de erro médico veterinário, a gente observa uma majoração significativa das indenizações, que antes eram irrisórias, né? Então, assim, quando tinha de fato uma falha na prestação do serviço, ou às vezes até uma violência realmente dolosa, né? As indenizações eram baixíssimas. Hoje a gente observa que houve um aumento significativo, principalmente por conta do reconhecimento desse valor inestimável do animal para a família. Né? Como então, um filho, né? Exato, os filhos não humanos, que já é reconhecido até pelos tribunais superiores, né, dizendo que eles têm valor inestimável para a família. Então, quando há algum caso de dano causado ao animal, isso é levado em consideração para majorar as indenizações. E outro ponto que também está inovando dentro do direito médico veterinário, né, esse avanço do direito animal, é o fato da gente ver ações indenizatórias por um maltratamento do animal durante a consulta. Então, às vezes, lógico, né, gente, não são todos, tem veterinários que são maravilhosos, extremamente carinhosos com o animal, com a gente, mães e pais de pets, né? Ah lá. Ó o galo! Boa noite, bom dia, boa tarde para você também. Mas, infelizmente, tem as exceções, né? Nós já vimos casos, por exemplo, de veterinários que tratam o animal de forma rude, né? Deixam o animal amedrontado, vão fazer um exame e acabam machucando, né? Por usar força ali para fazer o exame. E a gente já observa que casos assim também estão sendo levados para o judiciário. Não só havendo um erro, mas havendo um tratamento inadequado daquele ser vulnerável durante a consulta.
né, que causa também o dano psicológico do tutor. Então, tem muitos avanços. Oh, meu Deus, gente, dura que agora ele começa e não para mais. Não tem problema. Tá tudo certo. Ele gosta de participar. Tá perfeito. Então, A opinião dele é importante também. Afinal, ele é sujeito, não é objeto. Parece que ele sabe quando a gente fala dele, porque aí que ele empolga e ele vem aqui pertinho da janela do escritório onde eu tô e fica cantando bem aqui pra gente ouvir em bom som. Bonitinho. Giovana, é bem interessante a gente entender essa posição dos animais dentro de uma ação e entender que o advogado realmente será um porta-voz, né, desse sujeito. E uma pergunta que me veio à cabeça quando a gente começou a refletir sobre esse assunto para a nossa conversa foi: e se eu quero mover uma ação, mas eu não tenho condições financeiras de mover essa ação com um advogado particular? Eu tenho condições de ser representado sem custos, como acontece em outras ações? Pela Defensoria Pública, né? Uhum. Olha, o entendimento é que sim, porque a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, né, eles são responsáveis pela defesa dos vulneráveis, né? Só que a gente não tem expresso na regulamentação da Defensoria Pública quem seriam esses vulneráveis, né? Então, a gente já observa que há atuação da Defensoria, principalmente em casos de tutela coletiva de animais. Né? Então, por exemplo, na minha cidade natal, que é Marília, interior de São Paulo, nós tínhamos conseguido abolir os rodeios lá, né? Desde que eu tinha 15 anos, a gente fez todo um movimento com ONGs, conseguimos decisões do judiciário que proibiram os últimos rodeios, de forma que ficou inviável economicamente para eles organizarem rodeio para ter que ser cancelado por liminar. Então, nós conseguimos resolver o problema durante muito tempo. Recentemente, está sendo votado um projeto de lei para retomar os rodeios na cidade. E a Defensoria Pública já emitiu um parecer, enviou para o prefeito, informando que a lei é inconstitucional. Então, está atuando, né, pro bono na defesa coletiva desses animais. De forma individual, eu ainda não tenho casos para passar para vocês, tá? Acredito que ainda pode ser recusado por algumas defensorias, porque a gente não tem um entendimento pacificado disso. E como não está expresso no regulamento da defensoria, fica realmente a cargo de cada defensor, né, analisar se patrocinaria ou não o caso. Eu acho que nos casos de crime de maus tratos, não seria necessário, porque nós já temos o procurador de justiça, né, do Ministério Público, que vai atuar na parte criminal. Por outro lado, na parte civil, onde o animal tem que buscar a reparação material, não tem ninguém para atuar. Eu acho que, pelo menos nessa parte de reparação material em caso de vítimas de maus tratos, a Defensoria Pública deveria sim estar atuando, né? Porque não é uma questão de direito do consumidor, não é uma questão que envolve... Oh, meu Deus, gente, ele tá animado. Não é uma questão que envolve realmente só a área civil, né? Ela é decorrente de um crime e que precisa de uma reparação material. Então, no meu ver, a defensoria deveria sim atuar, mas a gente ainda não tem casos de atuação particular, né? Mas nessas defesas coletivas, realmente. Quais seriam, então, essencialmente, ou os direitos básicos de um animal que precisam ser assegurados pela lei? Olha, os animais, eles têm um direito principal, fundamental, que eles é encontrado lá na nossa Constituição Federal, que é a lei maior, né? Que é o direito de não ser submetido à crueldade. No nosso artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, a gente tem a regra de vedação à crueldade animal, onde o legislador traz para nós uma proibição expressa de qualquer prática que submeta os animais à crueldade, né? Então, o direito de não sofrer física ou psicologicamente é um direito fundamental assegurado a todo animal, né? Só que deste direito de não sofrer decorrem outros direitos que são essenciais para que o animal não sofra, né?
que se tratam principalmente dos 5 direitos fundamentais, que na veterinária vocês chamam de 5 domínios ou 5 liberdades, Isso. né? Uhum. Que seria o direito do animal não sentir fome nem sede, receber nutrição, alimentação adequada à espécie, né? O direito do animal ter ali acesso a um abrigo confortável para descanso, que o proteja contra intempéries do tempo. Isso, obviamente, gente, para animais que dependem de cuidados humanos, né? Porque em relação aos silvestres, a gente tem que assegurar a liberdade natural e nem sempre a gente vai conseguir garantir essas 5 liberdades. A questão de estar num ambiente limpo, higiênico, né, livre ali de doenças, de ferimentos, com acesso ao atendimento médico veterinário, o direito de se expressar de acordo com os comportamentos naturais da sua espécie, né, e ter uma capacidade ambiental para isso, inclusive animais que são gregários conviverem com outros da mesma espécie também, né, por uma questão de bem-estar psicológico, e a questão do animal ser livre de medo, né, de estresse. Então, ele poder ter ali assegurado uma tranquilidade de vida, não ser submetido a castigos intensos, né? Não ter que o tempo inteiro estar prestando algum trabalho para o tutor, por exemplo. Isso é muito importante até nos casos dos cães de assistência, que hoje são muito comuns, né? E a gente tem que respeitar esse limite psicológico realmente do animal. Então, são 5 critérios que a gente utiliza para assegurar que esse animal não esteja sofrendo, respeitando a regra constitucional de vedação à crueldade e assegurando o bem-estar físico e psicológico desses animais. E óbvio que desses 5 princípios, né, desses 5 direitos fundamentais básicos, decorrem aí muitos outros, né? Perfeito. Giovana, eu vou citar um exemplo de um cliente, uma cliente minha, e aí a gente vai falar sobre essa questão, se animal tem direito à pensão diante da separação e se de fato o juiz, né, e se você já divulgou algum caso sobre essa questão de separação e guarda compartilhada. Então eu vou contextualizar com esse caso da minha cliente. Então o casal se separou, certo? E eles fizeram uma guarda compartilhada. Eu não sei dizer se isso foi judicial ou foi de comum acordo. Eu acredito que tenha sido de comum acordo porque sempre demonstraram ter uma relação adequada. Então, o cachorro ficava alguns dias com a tutora e alguns dias com o tutor, certo? E aí, recentemente, ele tá só de posse da tutora, enfim, por uma questão de mudança de perfil de vida do tutor e de comum acordo, pelo que eu entendi também. E esse cão, ele tem um cartão de crédito, né? Que eles acordaram entre eles ali, que esse cartão de crédito é destinado às custas do animal, né? Provavelmente isso foi, até onde eu sei, um acordo de boca, digamos assim. Amigável. Mas, amigável, isso, amigável. Mas vamos supor que não exista esse acordo amigável. E você já divulgou ações nesse sentido, processos nesse sentido? Olha, por sorte, os casos que chegaram no escritório nessa temática, nós conseguimos resolver pela via extrajudicial. Isso, né? via extrajudicial. Em especial pela mediação. Uhum. A mediação é um procedimento extrajudicial, né, que conta aí com a participação dos advogados das partes e de mediadores especializados, onde a gente consegue fazer um acordo que é um título executivo extrajudicial. Ou seja, é um acordo que tem uma força coercitiva muito grande, porque se tiver descumprimento, esse acordo pode ser executado, né, em juízo. Uhum. Então, os casos assim que chegaram aqui até agora, nós conseguimos essa composição em sede de mediação para que haja um ajuste ali, né, da guarda. Primeiro, se ela vai ser compartilhada ou unilateral. Uhum. Caso seja unilateral, tem que ter uma prestação de auxílio financeiro, né, do tutor que não vai ficar com a guarda para aquele que vai ficar com a guarda. E também regulamentar os direitos de visita, né? E a gente observa que esses acordos, eles são muito parecidos com aqueles feitos nos casos de filhos humanos. Então, a gente estabelece até mesmo, por exemplo, que no Dia das Mães o animal tem que ficar, né, com a tutora, no Dia dos Pais com o tutor, com quem vai ficar no Natal, com quem vai ficar no Ano Novo, na Páscoa. Então, é muito parecido com o que a gente vê realmente que já acontece nas famílias tradicionais, digamos assim, humanas. Né? Exato. Será? Se é que dá pra gente chamar, né? Isso.
e se replicam, né, na família multiespécie. E, por enquanto, né, não foi necessário levar nenhum caso ao judiciário, mas eu já vi jurisprudências de outros colegas, né, que conseguiram, sim, o reconhecimento judicial dessa prestação de alimentos. E tem um precedente que nós comentamos aqui no comecinho, antes de iniciar o episódio, que foi bem emblemático e ele é muito interessante, né? Eu uso bastante ele para fazer os acordos, onde o tribunal reconhece que a obrigação dos tutores em relação aos animais adotados na constância de um casamento ou de uma união estável, essa responsabilidade ela não cessa com a dissolução da relação. Né? Então, não é que você tinha responsabilidade sobre o animal enquanto você estava naquela relação. Depois que você se separa, ambos os tutores continuam sendo responsáveis até o fim da vida do animal, porque ele não tem maioridade. Né? Então, ele vai ser vulnerável o resto da vida. E o tribunal já reconheceu expressamente isso. Então, independente se aquela pessoa sai do relacionamento sem querer ter contato com o animal, ele continua responsável, né, pelos custos e pelo bem-estar. Então, tem a obrigatoriedade do auxílio financeiro nesses casos. Perfeito, eu acho isso é super interessante. Muito. Porque a gente escuta bastante, né? Eu não fui eu que quis pegar esse bicho que fique. Né? Esse bicho que fique, mas você consentiu que esse bicho viesse para sua casa, então agora ele faz parte da sua responsabilidade, inclusive financeira, para o resto da vida dele, né? É interessante. E falando em responsabilidade financeira, Giovana, tem algumas coisas que a gente ainda não consegue acreditar, né? E a gente escuta casos, os mais mirabolantes geralmente vêm dos Estados Unidos, né? E eu pesquisando ali alguns casos, alguns exemplos para trocar ideia contigo, e me deparei com dois muito interessantes. Um deles foi de 2 gatos, o Troy e o Tiger, que receberam $300 mil de herança da tutora deles quando ela faleceu, deixados em testamento, com o objetivo de cobrir todas as suas despesas, né, as despesas de cuidados médicos e de cuidados do dia a dia, né, Sim. Até o final da vida deles. E um outro mais interessante ainda, que foi uma americana chamada Gayle Posner, que deixou R$21 milhões para 3 cães, joias e uma mansão cheia de empregados, com o salário garantido para esses empregados enquanto os animais estivessem vivos. Ou seja, a preocupação dessa tutora foi: os meus animais não ficarão desamparados até o final da vida deles, mesmo que eu me vá. E por que me chamou a atenção? Porque o filho dela recebeu uma quantidade menor de dinheiro e questionou essa decisão, né, o que ela tomou e que deixou em testamento, na justiça. Porque, afinal de contas, ele era um filho humano e ele se achava no direito de receber uma parcela maior da herança. Que forró-bodó isso, hein? E aqui no Brasil, você já ouviu alguma situação nesse sentido? Então, é que aqui no Brasil nós não temos ainda, né, a possibilidade legal de deixar testamento em nome dos animais especificamente, tá? O que eu acho absolutamente injusto, porque tem muitos pais e mães de família multiespécie que têm essa preocupação, né? Quando eu vier a óbito, como que eu vou fazer para assegurar, né, que a minha herança fique para os animais? Né? Eu mesma aqui, né? Eu trabalho já pensando, gente, eu tenho que garantir o futuro dos que estiverem comigo quando eu não estiver aqui. Então, como que a gente faz para assegurar isso? Tem que usar algumas estratégias, né? Porque não é possível deixar em testamento em nome dos animais como nos Estados Unidos. O que nós fazemos aqui? Tem que nomear uma pessoa que vai ser a destinatária dessa herança, né? Pode ser uma pessoa física ou jurídica, uma ONG, por exemplo, tá? Que vá receber os valores e fique como titular dos bens da pessoa que falecer, sob a condição de cuidar daquele animal. Né? Então, por exemplo, essa mulher que deixou 21 milhões, né? Se fosse aqui no Brasil, ela teria que deixar esses 21 milhões em nome do filho humano, né? Sob a condição, então ele pode ficar com esse valor, ele vai receber esse valor, sob a condição de cuidar dos 2 gatinhos até o fim da vida. Aí pode ser apresentando ali para o curador da herança um atestado médico veterinário de bem-estar mensal, né? Colocando eles num programa de, não sei,
tem várias terapias hoje, né, para animais. Então, por exemplo, de acupuntura ou de massagem pet, ela pode fazer as exigências que ela quiser para que esse titular da herança, né, obedeça para poder ficar com os bens, entendeu? A gente tem que fazer um caminho meio tortuoso aí, não dá para deixar direto para o animal. Estabelecer condições, né? Existem condições ou regras que precisam ser cumpridas para que esse dinheiro seja destinado, então, para o bem-estar e assegurar a saúde e qualidade de vida deles. E uma forma de ajustar, de amarrar o monitoramento, né, Giovana? Porque aí precisa ter recursos, ferramentas e formas de monitorar se isso está sendo executado. É complexo. Sim. Tem que nomear um curador, né? Exato. Que vai ter que observar, por exemplo, se a marca da ração que a tutora queria está sendo comprada, né? Se o animal está recebendo escovação semanal, né? Se está tomando banho, as notas dos serviços. Então, não é tão simples quanto nos Estados Unidos, né? Não é tão simples, mas há essa possibilidade para não deixar os animais desamparados, né? Certo. Sim. Doutora Patrícia, nós não podemos, na fase em que estamos, deixar de discutir, de colocar em pauta, né, com a contribuição da Giovana, o famoso caso Joca. Sim. Né, a gente viveu isso recentemente, mês passado, então foi realmente motivo aí de comoção nacional e mundial do que aconteceu com esse animal, e a gente fica triste pelo Joca, pelo João, que é o seu tutor, e feliz, né, por essa comoção gerar movimento, por essa comoção gerar mudança, né? Fala um pouquinho para nós, Giovana, desse cenário, dessa mudança, como que tá essa tramitação, né? Se você puder compartilhar conosco a tua experiência, a tua visão a respeito. Olha, essa parte de transporte de animais em aeronaves é um dos principais pontos de atuação aqui do escritório, tá? Os tutores, há um tempo já, há alguns anos, vêm se mostrando muito incomodados em transportar animais no porão, né? E o caso do Joca, ele foi bem emblemático, mas ele não foi o primeiro, né? Sim. Outros Exato. animais, num passado super recente, né, já vieram a óbito por conta de transporte no porão. E algumas pessoas estão justificando o caso do Joca, né, que não foi o fato dele estar no porão, foi o fato de ter havido uma falha técnica ali, né, no embarque dele, etc. Só que esses casos anteriores não teve falha técnica, né, não houve essa questão de destinação errada, etc. O óbito foi decorrente do transporte do porão em si. Então, é um ambiente insalubre, né? E a partir do momento que o animal está sendo tratado como carga, ele está sujeito a todos os riscos que uma bagagem sofre durante o transporte, né? Então, uma queda, um extravio, uma perda, isso pode acontecer com o animal. Tanto é que nós já tivemos casos de óbito e de extravio de animais no porão, né? Eu acho assim que a diferença dos casos do passado para esse foi realmente a repercussão, né, que isso tomou, porque nós tivemos manifestações em diversos aeroportos aí do país, né, requerendo a melhoria das condições de transporte dos animais. Então, foi muito interessante ver o quanto a sociedade evoluiu, né, para achar realmente absurdo esse tipo de transporte e esse tipo de erro, né, cometido contra um ser senciente, um ser vivo senciente. Mas, na parte legislativa, nós ainda estamos um pouco longe de ter uma resposta favorável, tá? A gente até tem em tramitação, inclusive saiu ontem a notícia, ontem à noite, de que foi aprovado um projeto de lei na Câmara dos Deputados que exige que os animais sejam transportados dentro da cabine de passageiros, tá? Esse projeto de lei, ele teve uma votação acelerada na Câmara por conta da repercussão do caso Joca, mas ele está em tramitação já desde 2022, e ele foi aprovado na Câmara, agora ele vai ser ainda submetido à análise do Senado. Então, não é lei ainda. Um monte de gente ontem à noite começou a me mandar mensagem: doutora, você viu que agora foi aprovada a lei e todos os animais têm que ir na cabine? Eu falei, gente, coisa estranha. A hora que eu fui ver,
foi só aprovado na Câmara, né? Ainda falta regulamentação, ainda falta terminar a tramitação para ver se vai ser aprovado e ir para regulamentação. Então, espero, né, que esse episódio tenha servido de fato para a gente conquistar esse avanço, de ter uma lei que realmente obrigue que os animais sejam transportados como passageiros e não como bagagem. Mas ainda não tivemos a resposta esperada. A gente tem que continuar exigindo de fato, né? Uhum. A gente usou há pouco a palavra evolução e a palavra evolução volta agora. Justamente é por isso, porque a sociedade está evoluindo, as relações humano-animal evoluem muito em relação ao apego, em relação ao papel que eles ocupam nas famílias multiespécie, e não tem, né, Giovana, como a gente andar para trás. Eu e a Patrícia, a gente fala muito isso, né? É um mundo novo, que a gente vai ter cada vez mais avanços nesse sentido, e não tem como, não é sobre a opinião do outro, não, eu não concordo, não é sobre você concordar ou não, é sobre nós assegurarmos o direito à qualidade de vida, o direito à saúde, o direito a conforto, ao transporte que esses animais merecem, né? Ninguém aqui tá falando que, de repente, quem não quer vai ser obrigado a ser transportado do lado de um cachorro, porque, de repente, aquela pessoa tem alergia. Tem isso, esses dias me veio isso na cabeça. Ok, as companhias aéreas terão que ter alternativas, já tem uma companhia aérea específica para transportar animal. Né? Então as coisas estão mudando, novidades vão surgir a todo tempo. Talvez voos exclusivos em que a pessoa que está comprando a passagem sabe que aquele voo pode ter... Pet friendly. Então, assim, realmente as coisas mudam e que bom que mudam, né? Que a gente está realmente caminhando a passos largos, ou talvez não tão largos assim, né? Para uma sociedade mais evoluída e que respeite o próximo, não como sendo próximo só o ser humano, mas que aqueles que coabitam conosco nesse mundo precisam e merecem, né, essa consideração e esse respeito. A gente escuta que quando a gente está trabalhando com pet, nós que somos veterinárias, esse é o nosso mundo, né, o nosso dia a dia. Giovana que escolheu trabalhar com direito animal, é o dia a dia da Giovana também, mas a gente sabe e a gente escuta, sim, o lado oposto. Sim. Aquela pessoa que não gosta do bicho, que não quer se aproximar do bicho, né? Que acha um exagero, um absurdo. Exato. E a gente sabe que existe essa posição de eu quero viajar de avião, mas eu não quero ter um bicho do meu lado, né? E não é sobre eu gostar ou não, como a Rebeca comentou agora há pouco, é sobre uma mudança, sim, de postura, e as companhias aéreas vão ter que ter criatividade para lidar com perfis diferentes de clientes que querem, clientes que não querem, né? E isso é o novo mundo, né? Mas por que eu tô pegando esse gancho? Porque a gente também escuta, e Giovana certamente escuta mais do que a gente, né? Existem leis rígidas sobre proteção do meio ambiente e proteção dos animais. Não maltrate um animal que você vai preso, mas se você matar um ser humano, você consegue sair da cadeia rapidamente, né? E as pessoas questionam, mas por que se preocupar com o bicho? A gente tem que se preocupar com o ser humano. Giovana, eu imagino que talvez você escute muito mais isso do que nós, né? E talvez esteja na hora da gente bater na mesa e dizer, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque o ser humano comete um crime que ele precisa ser punido rigidamente com relação a isso que a gente vai fechar os olhos para os crimes contra os animais e o meio ambiente, certo? Então, o fato de você ser uma advogada animalista exclui o direito dos seres humanos? Não, de forma alguma. Exato. Né? Na verdade, além da questão da advocacia, né, eu também faço um trabalho na parte acadêmica, né, com a produção de textos científicos, e um dos meus trabalhos é exatamente sobre o caráter de universalidade da luta animalista, porque quando a gente defende os direitos animais,
A gente está defendendo os direitos de todos os animais, e o ser humano também é um animal, né? Então, a gente não está excluindo nenhuma espécie, pelo contrário, o que a gente exige, né, o que a gente traz para a pauta é que haja uma igualdade de tratamento entre todas as espécies, para que todas sejam igualmente tratadas com dignidade, né, tenham acesso à saúde, tenham acesso a uma vida confortável, né, os seres que precisam viver livres, que tenham a sua liberdade assegurada, aqueles que precisam de cuidados tenham o seu bem-estar físico e psicológico assegurados. Então, não excluímos de forma alguma, né, os direitos humanos. A gente está incluindo outras espécies nessa igual consideração, que é o que a gente chama no direito animal de princípio da igual consideração dos interesses, quando a gente equipara, né, todos os seres que são sencientes, ou seja, todos os que têm a capacidade de sentir, de ter emoções próprias, personalidade própria, interesse próprio, vontade própria, de ter, né, esses interesses individuais assegurados tanto pela legislação quanto pela comunidade moral. Porque uma coisa que nós precisamos de fato entender, que vocês pontuaram muito bem, é que o reconhecimento dos direitos animais, ele não está relacionado com compaixão ou com gosto pessoal. Né? As pessoas confundem muito isso. Ah, não, mas é que eu não gosto de animal, eu não preciso respeitar. Não, precisa. Ah, eu não gosto de animal, eu não quero que ele esteja no meu condomínio, eu não quero que ele esteja no avião, né? Eu não quero que ele esteja perto de mim num meio de transporte público, como um metrô, um ônibus. Tudo bem que você não quer, mas você vai ter que se adaptar a essa nossa realidade. Exatamente. Porque eles fazem parte da nossa sociedade. A gente não convive com pessoas que a gente não quer. Né? Às vezes pessoas que são desagradáveis, ou às vezes é por uma simples questão realmente de gosto. Por exemplo, me incomoda muito o choro de criança, né? Me incomoda, é uma questão particular minha. Eu tenho o direito de exigir, né, que num determinado voo não vá criança, eu não tenho esse direito, né? Porque eu sei que eu tenho que respeitar o espaço do próximo. A gente vivendo em sociedade precisa conviver com diferenças. Mas é óbvio que a gente pode pensar em alternativas para amenizar, né? A sugestão do voo pet friendly, por exemplo, é uma ótima ideia, como também a criação de uma classe pet friendly. Não tem a primeira classe, a classe econômica? A classe pet friendly, né? Vamos os animais ali. Então, a gente pode pensar em meios. O que não é possível mais, que realmente é inadmissível, é que a gente continue segregando, né? Humanos para cá, animais para lá. E isso acontece muito, né? Nos veículos de transporte e também em condomínios, né? Onde a gente vê que as famílias acabam sendo, de fato, discriminadas, impedidas de acessar determinadas áreas, né? Então, essas questões precisam ser superadas. A gente pode pensar em alternativas, mas sempre partindo do pressuposto de que não é algo opcional, é algo obrigatório incluir os animais dentro do nosso dia a dia e das necessidades ali diárias do tutor. E esses limites que são colocados, ou essa questão da inclusão e da exclusão, tem relação com as pessoas entenderem o cumprimento de regras. Porque, obviamente, que uma sociedade diversificada, ela precisa de regras. Enquanto nós vivemos entre nós, seres humanos, nós já conhecemos muitas das regras da nossa sociedade. Aí a gente inclui o cachorro. A gente inclui o gato, a gente inclui o papagaio, inclui. Óbvio que isso torna-se esses relacionamentos sociais mais complexos. Então, precisa, sim, estabelecimento de regras, de limites e o cumprimento de tudo isso. Eu sei que uma das tuas bandeiras, uma das suas frentes de trabalho, Giovana, é a questão dos condomínios, que eu acho que deve ter muita história para dividir conosco. E a gente combinou, né, Paty, que nós faremos um episódio contigo só sobre condomínio. Porque aí é um cenário, é uma seara à parte de regras, de limites e de respeito. Por que existe muita confusão? Ah, porque eu tenho um cachorro de um porte grande e eu me acho no direito de sair com esse cachorro sem focinheira. E aí eu tô colocando em risco outras pessoas, outros animais, outras crianças, por exemplo. Ok, tá infringindo regra, não pode. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem que nós vivemos um mundo novo e que esse mundo novo precisa ter limite, precisa ter regra para que essa
toda essa interação seja o mais tranquila possível, aí as coisas vão caminhar melhor. E eu acho que a gente tá bem nessa fase, né, Giovana? De aceitar esse novo mundo, mas estabelecer as regras nesse novo mundo. Né? Porque às vezes as pessoas perdem. A gente sabe que também que tem tutores de pets que perdem a noção da onde vai o limite deles e começa o limite do outro. Daí os problemas começam realmente a aparecer. Então não é sobre eu não gostar de pet, mas talvez você não está tendo um cuidado adequado com o seu animal que está interferindo no meu espaço, né? Então, a gente sabe que existem os dois lados da moeda também. Então, esse bom senso, essa consciência, esse respeito às regras é muito importante para que essa convivência dê certo e seja positiva. É que a grande problemática atual é que como a gente não tem, né, regulamentação de nada, e o que nós temos de regulamentação é proibitiva, né, quando a gente começa a ter esse tipo de acesso, não há uma visão clara, né, dos interesses ali da coletividade versus o interesse do tutor, né? A gente não tem ainda uma regulamentação clara disso. E aí surgem exageros dos dois lados, obviamente. Então, exemplo, né? Esses dias, eu sou super a favor da gente incluir os animais nos mais diversos ambientes, mas eu entendo, por exemplo, que tem animais que têm personalidade, às vezes por conta da espécie ou por conta da personalidade individual do animal, que não vão se adaptar em determinado ambiente. Assim como a gente tem pessoas com algum tipo de deficiência ou crianças que também não se adaptam a determinados tipos de ambiente e também vemos responsáveis, né, que não prestam atenção nessas limitações e acabam gerando ali um ambiente constrangedor ou incômodo para os demais. Então, eu acredito que os animais, eles podem, por exemplo, frequentar restaurantes, feiras, desde que eles estejam bem naquele local, né, e não esteja causando incômodo para os demais, no sentido de latidos excessivos, né, o animal pular nos outros ou morder, né, coisas assim que já partem até para a questão da agressividade. Mas eu mesma, sendo tutora de cabra, né, muitas pessoas já me pediram para levar ela em eventos, em restaurantes, né, alguns restaurantes já convidaram a gente para ir, para frequentar o local. Eu falo, olha, eu não vou levar. Primeiro, porque ela vai ficar estressada, porque ela é extremamente territorialista. Segundo, porque ela não sabe se comportar e ela é forte, né? Ela tem o chifre, então ela pode dar uma chifrada num atendente, ela pode querer subir em cima da mesa, quebrar copo, quebrar prato. Eu sei que isso pode acontecer, então eu evito, né, de levar. Por outro lado, a gente também tem o outro extremo, né? Que é aquela concepção de que o animal tem que virar praticamente um robô para poder estar inserido no contexto social, que eu também sou totalmente contra. Então, esses dias eu vi uma postagem de uma página que é pet friendly, inclusive, e que defende a inclusão dos animais, mas que estava condenando uma tutora que levou um cachorrinho num restaurante pet friendly e esse cachorro latiu um pouco para outros animais que estavam ao redor. Pelo que eu entendi, foram uns latidos esparsos, né? E a pessoa que postou, né, falando, nossa, que absurdo, né? Esse animal tem que saber que não pode latir em ambiente coletivo. Eu falo, gente, mas aí a gente está também descaracterizando totalmente. É igual você falar para uma criança, nossa, a criança tem que saber que ela não pode fazer, de repente, uma birra ou uma manha, ou não pode bater no pato para o prato voar. Não pode correr. Exato. Então, a gente tem que tomar realmente cuidado para achar esse meio termo, que é difícil. E vai tempo, hein, para encontrar esse meio termo. Porque você querer robotizar também o animal, né, você tirar todas as características ali individuais dele, também se torna uma forma de crueldade psicológica, né? Porque esse animal vai ficar num estado de estresse tão grande que tudo que ele fizer, ele pode levar uma repreensão, uma bronca. Então, ele tem que ter um comportamento adequado, mas não precisa ser um comportamento perfeito, né? Exatamente. A gente precisa ir analisando tudo isso, até mesmo criar um protocolo de adestramento que seja suficiente, né, para estar ali nos locais com o animal. Giovana, você comentou uma coisa que eu acho que tem que ser sempre o foco, o cerne, e a gente não pode esquecer, né? A gente está falando em lutar pelos direitos dos animais, a gente está falando em defender os interesses dos animais, a gente está falando em garantir o espaço, o acesso deles, mas nada disso nunca, jamais vai funcionar se a gente brigar simplesmente por brigar e sem olhar se o animal está confortável o suficiente naquela situação.
Então, é sobre garantir o bem-estar acima de tudo. Então, se o tutor está brigando pela posse do cão com a ex-esposa, né? Por birra, calma, peraí. O foco tem que ser o animal e não a briga entre o casal. Se há uma disputa no condomínio porque o cão está latindo muito, mais importante é saber por que esse cão está latindo muito, ao invés de ficar brigando e dizendo, ai, não quero ouvir latido. Né? Colocar ou não na cabine ou tirar ou não do compartimento de carga é sobre respeitar esse animal dentro das necessidades mínimas de bem-estar. Então, o foco sempre vai ter que ser o animal. Assim como a gente fala muito na medicina, né, Rebeca? O foco sempre é o paciente. A gente não trata doença, a gente trata doentes. Então, na lei, a gente também não pode perder o foco. Porque senão vira o egocentrismo, né, Giovana? A gente teve um episódio sobre espaços pet friendly aqui com a Paula e a gente falou muito sobre isso, ela falou muito sobre isso. Você entender o perfil do seu animal, enxergar para ele, reconhecer quem ele é naquele contexto social é super importante. Talvez tenha animal que não vai ter perfil jamais para viajar dentro da cabine de um avião. Porque ele vai daqui até lá latindo o tempo todo. Puxa, bom senso. Né? Então, assim, esse discernimento, essa maturidade que a gente espera da sociedade vai ser muito importante para que daqui para frente as relações... Que nasça dentro da própria família. Exatamente. Né? O bom senso vai precisar nascer dentro da própria Exatamente. família e aí sim chegar em você, né, Giovana? E pedir a tua ajuda, o teu aconselhamento, o teu direcionamento para assegurar, além do bem-estar, o direito. Né? E tem alguns casos que já chegam onde o interesse do tutor conflita com o direito do animal. Então, às vezes, o tutor vem querendo que a gente faça algo que seria prejudicial para o próprio animal. Por exemplo, nós tivemos um caso aqui de um animal de grande porte, ele pesava mais de 60 quilos, se eu não me engano, era um São Bernardo. Agora eu me esqueci a raça. E ele não poderia ser transportado no porão da aeronave, porque o porão ele tem um limite, né, de tamanho de animal que pode ser transportado. Ele teria que ser despachado como carga viva. E esse despacho como carga viva, além de bastante arriscado, também é perigoso, né? Assim, porque o animal fica desacompanhado do tutor durante muitas horas, né? Tem o risco também de extravio, porque não tem nenhum responsável junto. Além de ser bastante caro. É muito mais caro do que o porão, né? O transporte como carga viva. E aí, esse tutor nos procurou. Eu pensei que fosse inicialmente porque queria levar o animal dentro da cabine. Né? E aí eu já passei a orientar, olha, vai ser, como ele é porte grande, você vai precisar comprar uma fileira inteira de assentos, né? E assentos daqueles comfort maiores, para que ele possa ir confortável, sem ficar apertado, sem ficar em cima de outro passageiro, né? Então vai ter que comprar tantas poltronas, assim. Ele, não, doutora, não, eu quero que a ação obrigue a companhia a levar ele no porão. Eu falei, oi? Como assim? No porão ele não pode ir? Não, exatamente, a gente tem que ter uma condenação para ir no porão, porque é mais barato para mim. Eu falei, olha, a gente não vai fazer. Porque daí é um apelo financeiro, o interesse financeiro não é em prol do animal. Não, e o porão era proibido por uma questão de segurança, já é insalubre, ainda um animal que não se adequa às dimensões do porão, falei, mas nem pensar, nós não vamos fazer esse tipo de ação aqui. Ah, mas eu que sou o cliente. Eu falei, não, o cliente de um escritório de advocacia animalista é o seu animal, e eu jamais vou promover uma ação que vá prejudicá-lo de alguma forma. Né? A pessoa ficou super insatisfeita, mas, veja, ela queria, né, algo que fosse beneficiá-la de forma que ficasse mais confortável financeiramente, esse transporte mesmo que arriscado para o animal. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado, né, de pôr o animal em foco. Esse caso do compartilhamento de guarda, por exemplo, né, principalmente em relação a felinos, é um grande problema. Porque para os gatos, né, ficarem transitando de uma casa para outra... Mudando rotina. Exato. E a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, o tutor está querendo pegar a guarda unilateral desse animal, tirar de um tutor, tirar da tutora, né, e trazer para o tutor, por exemplo. E aí eu tento entender o porquê.
Muitas vezes é porque a tutora arrumou um namorado novo, né? Ou então não está permitindo acesso ilimitado ao animal, né? E aí vem aquela tentativa de tirar a guarda como forma de constranger a pessoa. Sim, de Só que o castigar. animal exato, o animal está adaptado ali, o animal está bem, ele não está passando por nenhuma privação, e quando você vai investigar, nem tem um vínculo afetivo muito grande, né? Aí eu oriento, olha, ao invés de pegar a guarda unilateral, vamos pedir direito de visita, né? Vamos pedir, no máximo, aí um final de semana com você a cada 15 dias, se for cachorro, por exemplo, né? Então, a gente tem que sempre observar se o interesse do tutor está de acordo com o direito daquele animal, porque senão a gente pode acabar cometendo algo contra esse animal que a gente está protegendo. Exato. Ah, isso é fundamental, Giovana. Que privilégio, né? Poder compartilhar a tua fala com os nossos ouvintes e disseminar informação de qualidade, que é o propósito do Pet Doc. Pessoal, voltamos para finalizar, infelizmente, esse episódio que fala sobre direito dos animais. Doutora Giovana, a gente tem aqui no Pet Doc um momento que nós chamamos Momento Repete. Repete. Para que a gente não deixe os nossos iluminados que nos ouviram ou que estão chegando agora esquecer dos pontos principais. E eu acho que um dos pontos principais nós acabamos de falar um pouquinho antes do intervalo comercial, que é o foco deve ser o bem-estar do animal, antes de qualquer briga judicial, certo? Um segundo ponto. Nossa, são tantos os pontos, Paty. Eu estava pensando enquanto a gente conversava se esse episódio caberia um momento repete. Porque são, assim... Inúmeros, né? Então, a importância, então, no foco com o animal como sujeito, o respeito ao outro ser humano, que também os limites que precisam ser entendidos a partir do bom senso. Existe legislação, as coisas estão evoluindo cada vez mais, né, Giovana? Nós teremos as leis a serem cumpridas, mas hoje elas são muito amplas, ainda são leis muito vagas. Mas e aí? Como que eu vou determinar o bom senso? Então, ou seja, onde acaba a minha liberdade do meu pet ou da minha família multiespécie, dos meus pets, e aonde começa a liberdade do outro animal e a liberdade do outro ser humano. Exato, exato. E talvez seja muito importante a gente destacar que essa área existe, existem pessoas especializadas em dar voz a quem não fala a nossa língua. Uma dessas pessoas hoje é a Giovana. E Giovana, quem gostou do teu trabalho, quem gostou do teu posicionamento, como é que faz para te encontrar? Olha, tem nas redes sociais, né, que eu tento no máximo possível deixar bem ativo ali em relação às informações, notícias, né, referentes aos direitos animais, que é @giovanapoker, e tem o meu site também, giovanapoker.com.br, que ali tem as áreas de atuação, né, os contatos para palestra, para evento e também para assessoria jurídica. Bacana. Eu posso pedir licença para eu também pontuar um momento repete? Posso? Claro! Lógico, sim. Por favor. Ai, que é uma coisa muito importante, não é nem uma repetição, talvez uma dica fundamental realmente para os tutores de animais, né? E também, óbvio, né, para veterinários, para todos que trabalham com a parte pet, de sempre buscar informações, porque nós não temos fácil acesso às informações que dizem respeito aos direitos animais, e muitas vezes, né, no caso dos prestadores de serviço pet, acabam cometendo erros porque não sabiam que não podiam, né, fazer algo, ou não se precaveram em relação a algo que podia ocorrer, não sabiam as consequências legais daquilo. E em relação aos tutores, eu vejo que muitas vezes eles acabam se submetendo a abusos por não saber quais direitos aquele animal tem. Né? Então, acabam aceitando transportar o animal no porão, acabam aceitando um tratamento inadequado do médico veterinário, acabam aceitando abrir mão do animal para o outro tutor ficar, porque o outro tutor tem mais condição financeira. Né? Então, precisa, né, quando você adota um animal, primeiramente, saber todas as questões de saúde e bem-estar, e num segundo momento, né, e não menos importante, saber tudo em relação aos direitos desse animal, porque isso vai ser fundamental, né, no dia a dia, você saber o que você pode exigir em relação a esse animal.
E outra coisa que é muito importante o tutor saber, que essas informações ele não vai conseguir achar na lei, porque nós quase não temos legislações regulamentadoras. Então, é muito importante buscar uma assessoria jurídica, porque muitos direitos que já são assegurados pela jurisprudência não estão na lei. E não significa que o animal não tenha aquele direito. Ele tem, só não está positivado ainda. Então, precisa buscar a via judicial realmente. Perfeito. Nossa, maravilhoso isso, né? Giovana, que contribuição para o nosso programa. Muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia ter você aqui conosco, Giovana. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Eu, assim, realmente me surpreendi, né, com a qualidade dos programas de vocês. Assisti alguns. Fundamental, né? Como eu falei, acho que a informação para os tutores ela é essencial, né? Nós que somos mães, pais de família multiespécie, nós não temos a questão do instinto, né, maternal em relação a eles como a gente tem dos seres humanos. Então a gente precisa construir, né, essa relação de cuidado com base nas informações, e essas que vocês passam são muito bacanas. Podem contar comigo sempre que quiserem, sobre o tema que quiser envolvendo animal, eu estou à disposição e adoro, tá? Então podem realmente Giovana já está intimada a vir uma nova vez conosco. Exatamente. E para você que está aí nos ouvindo, né, participando desses nossos episódios, a nossa gratidão, na certeza de que estará conosco no nosso próximo episódio, e também um agradecimento especial à MSD, pessoal, uma farmacêutica destinada a se preocupar com a prevenção de doenças infecciosas em cães e gatos, e não só em cães e gatos, mas em diversas espécies. Né? A gente fica muito feliz, muito grato em ter essa parceria, contar com a parceria de uma empresa tão séria e que contribui aí para a saúde dos nossos amores de quatro patas. Perfeito. Você iluminado que está em casa, gostou desse episódio? Curte, compartilha. Se inscreve no canal do YouTube. Já se inscreveu? Ativa o sininho. Assim você será relembrado a cada quarta-feira que novos episódios serão lançados. Todas as quartas, às 19 horas, nós aguardamos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.